Bom, então, módulo 14, a ideia de PG, né? Tudo bem? Vamos ver como é que a gente deduz a fórmula aí. Então, lembra, na PA, o que que acontece? Na PA, por exemplo, se eu pegar o A10 na PA, era o A1 mais 9 vezes a razão. Ou o A10 era o A2 mais 10 menos 2 mais 8 vezes a razão. Você saía somando, né? Vamos ver qual que é a ideia na PG. Primeiro, quando você tem lá uma PG, vamos ver como é que a gente chega nessas fórmulas aí. Então, se eu pegar uma PG, por exemplo, 5, 10, 20, 40, aqui, para você perceber que é uma PG, o termo dividido pelo anterior dá sempre um mesmo valor. 10 por 5, 20 por 10, 40 por 20. Eu estou multiplicando por 2, mas essa razão que a gente chama de Q é um termo dividido pelo anterior. É o 10 por 5, ou é o 20 por 10, ou é o 40 por 20, né? Então, que no caso aqui dá 2, que seria a razão, né? Tudo bem? Então, a razão é sempre um termo dividido pelo anterior, tudo bem? Então, o A2 sobre A1, A3 sobre A2, A4 sobre A3 seria a razão. Depois, vamos ver como é que a gente chega no termo geral, tá? Lembra que isso aqui era na PA, né? Na PA era assim. Vamos ver na PG, como é que a gente deduz. Ele vai pedir para fazer isso no exercício 1, mas eu vou fazer aqui. O A2 é o A1 vezes a razão, né? Do primeiro para o segundo, você multiplica pela razão uma vez, tá? O A3 é o A1 vezes a razão elevado ao quadrado, né? Quer dizer, esse 20 aqui é o 5 vezes 2 vezes 2. 5 vezes 2 ao quadrado, tá? Tudo bem? Então, ao quadrado. Então, era parecido com o PA, só que aqui você sai multiplicando. O A4 é o A1 vezes Q ao cubo, tá? 4 menos 1 ao cubo. Então, observe que, esse cubo, como é que a gente obtém? 4 menos 1. Então, chegando nesse raciocínio, o que acontece com o A10? Ele é um A1, ao invés de você sair somando razão mais razão 9 vezes, você sai multiplicando razão vezes razão 9 vezes. Então, vai ficar elevado a 9. Então, daí a gente deduz que o quê? Que uma n é o quê? É um A1 vezes a razão elevado a quem? A distância do primeiro para o enésimo é n menos 1, tá? Então, é parecido com o BG, mas aqui você, no PA, mas aqui você eleva, tá? Aqui você soma, né? Quer dizer, que fez a razão, isso é o quê? Razão vezes a razão 9 vezes. Da mesma forma, eu posso, por exemplo, dizer que o A10 é o A8, a razão do oitavo para o décimo, você multiplica pela razão duas vezes, ao quadrado, enquanto que na PA era o A10, era o A8 vezes a razão, mais a razão, né? Mais 8, mais duas vezes a razão, no caso. Tá? Então, aqui, você pode dizer que uma N é uma N vezes Q elevado a N menos N. Tá? Então, qual que é a ideia da aula? Que o A10 é o A1, isso é igual, tá? Vezes a razão elevado a 9. Ou o A10 pode ser escrito em função do A2, vezes a razão elevado a 8. Então, é parecido com o PA, mas aqui você eleva, né? Então, quando você multiplica ele vezes ele mesmo, acaba aparecendo o expoente aqui, 8, né? Enquanto que aqui era 8 mais 8, tá? Então, é assim que ele chega nessas fórmulas, ele vai querer isso no exercício 1, tá? Mas eu não gosto de explicar teoria no exercício, por mais que a gente esteja aí atrasado, tá? Então, se não copiou isso, não tem problema. Eu vou fazer aqui no exercício 1, tá? Daqui a pouquinho. Então, essa é a ideia da primeira aula, tá? Tudo bem, queridos? Vou passar, então, ou dar um print aí, né? Mas isso aqui a gente vai fazer no exercício 1. Beleza? Beleza? Então, passando. Então, ele quer exatamente isso no exercício 1. Ó. A sequência AP, definida pela lei de recorrência, um termo é o anterior vezes o quê? Vezes a razão, que é a ideia de PG. Escreva a fórmula de termo geral da sequência em função do A1, do N e do Q. Então, você tem lá uma sequência, que vai ser, no caso, um APG, um termo é sempre o anterior vezes a razão. Então, A1, A2, A3, assim por diante, até chegar lá no AN. Tá? Então, qual que é a ideia? Que o A2, daqui para cá, eu multiplico pela razão uma vez. O A2 é A1 vezes a razão elevado a 1, a primeira. Né? Daqui para cá, você multiplicou pela razão uma vez. Meu Q é esquisitinho, então, por mais que eu faça esse tracinho, nunca tive essa facilidade para escrever Q. A3 é o A1 do primeiro para o terceiro, você multiplica pela razão duas vezes. Então, vai ficar Q vezes Q, ou seja, Q ao quadrado, tudo bem? O A4
é o A1 vezes Q do primeiro para o quarto, você multiplica pela razão mais uma vez, que é o cubo. Então, seguindo esse raciocínio, o que acontece? Vou colocar aqui, você vai chegar lá, por exemplo, aqui, quando você chega no A10, vai ser o A1 vezes Q elevado à distância do primeiro para o décimo, é 10 menos 1. Que seria, no caso, 9, né, professor? Ah, seria. Então, mas o que eu quero deduzir, né, que se eu colocar aqui uma N, termo geral, uma fórmula para qualquer termo, é o A1 vezes essa razão elevado a n menos 1, tá? Então, essa é a ideia, tá? N menos 1 tenta entender isso, tá? Não fica decorando, né? Tudo bem? Então, essa é a fórmula que ele queria de termo geral, né? Ok? Faço um retângulo aqui. Tá? Lembrando, acaba aí. Então, escreva a fórmula de termo geral a n da sequência em função do A1, do n e do Q. Bom, mas você pode escrever também, ou você pode escrever também quer dizer, você pode escrever aqui, ó, por exemplo, o A10 poderia ser escrito em função do A2, vezes a razão elevada aqui, 8, né, que é o 10 menos 2. Então, você poderia escrever um termo geral, ele não pediu isso, eu vou complementar aqui. Você pode escrever esse AN não só em função do A1, mas em função de um termo que você tenha lá. Então, no lugar do A1, eu vou colocar aqui uma N, um A2, A3, um A4, um outro termo qualquer, vezes a razão elevado a n menos n. N menos o n. Beleza? Então dá para escrever desses dois jeitos. Isso aqui ele nem pediu, tá? Não estou colocando de alegre, que eu acho importante essa aqui também. Então, não só em função do A1, mas em função de outro termo qualquer. Então, o que ele quer dizer com isso? Que o A10 é A1 vezes que é a nona, que o A10 pode ser escrito como A2 vezes que é a oitava, que o A10 pode ser escrito como A7 vezes que é elevado a 13, né? Tudo bem? Essa é a ideia de termo geral, né? Essa ideia de termo geral. Então, complementei, ele nem pediu isso, tá? Termo geral. Uma fórmula para descobrir um termo lá na frente, sem ter que calcular um por um. Beleza? O problema de PG é que você sai multiplicando, então as contas nem sempre são aí tão agradáveis. Tem aplicações, depois a gente vai ver até lá em juros compostos, a gente usa a ideia de PG, né? Ou mesmo aquela ideia que o pessoal fala muito de exponencial lá, né? De curva que cresce exponencialmente. A ideia de PG também é que lá na exponencial você trabalha com qualquer termo, não só com termos A1, A2. Lá na função exponencial você pode ter f de 1,5, 1,7. Aqui não, PG não, você trabalha só com inteiros, né? A1, A2, A3, tá? Mas tem a ver com aquela curva lá que vai dobrando, triplicando, dependendo da base. Beleza? Então anota aí. Vocês estão bem? Vocês entenderam? O pessoal que chegou depois, então, o que eu comentei aqui é que eu vou fazer alguns exercícios dessa aula, por exemplo, a aula 14, fazer 1, 2 e 3. O 4 e 5 eu vou colocar lá também. Vou postar essa aula e vou postar a aula de exercícios depois, dar uma olhadinha lá, se achar interessante, se não conseguir fazer, né? Então, vou fazer aqui 1, 2 e 3, para a gente conseguir adiantar um pouquinho aí toda semana, tá? Porque teve reunião aí na segunda-feira e a gente está um pouco atrasado, né? Mas não é porque vocês já receberam o caderno 3 que a gente vai atropelar a matéria também, não. Não vou fazer isso. A gente vai dando adiantada, passando teoria, alguns exercícios, e complementando lá, colocando os vídeos com os exercícios resolvidos. Além dessa aula, vou postar também, quando você precisar, né? Tá também no meu canal lá também. Beleza? Pode passar aqui, galerinha. Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo bem? Oi, tudo bem aí, querido? Sim. Tudo bem, Marcela? Tudo bem, pessoal? Sim. Beleza. Saudade de vocês, mas eu estou vendo que esse ano vai ser enrolado voltar para a aula, né? Cada hora, aqui no ABC estão falando, os prefeitos falando que não vai voltar, mas a gente não depende muito de prefeitura, a gente depende do governo do estado, mas também, agora até o governador está também com Covid, né? Complicado. Foi falar em formatura, essas coisas, né? Como é que vai ficar isso? Mas a vida é a prioridade, né, gente? Mas formatura vai ter que ter, né? Para compensar. Então, talvez façam em janeiro, né? Sei lá. Então, eu acho que mais adiante, né? Quer dizer, porque o pessoal, nesse tempo todo que também que tinha a filha do Wagner, acho que ia ter formatura, não sei se na Betô, né?
E era para ter sido lá em março, foi na semana que cancelou, né? Quer dizer, vai, em algum momento vai ter, mas é uma parte tão interessante. A formatura do Campestre é tudo de bom, né? Tem escola de samba, tem de tudo, né? Coisa que não tem nas outras, né? Do Campestre, não sei se vocês já foram ou fizeram no Fundamental juntos, né? É muito legal, muito divertido. Sem falar de conhecer, ver vocês um pouquinho diferentes, né? Um pouco mais adultos, com roupa social, e conhecer os pais, né? Eu acho muito bacana, muito, muito legal. Galerinha, eu vou passar aqui, tudo bem? Então, a princípio, vocês estão vendo para adiar, né? O segundo aqui. A sequência de figuras desenhadas em uma malha quadriculada indica as 3 primeiras etapas de formação de um fractal. Cada quadradinho desse tem área igual a 1 centímetro quadrado, né? 1 vezes 1 centímetro quadrado. Dadas as áreas das figuras, seguindo o padrão descrito por esse fractal, falou que forma um APG. Quer saber aqui o quinto, né? O primeiro aí, pessoal, então as áreas formam um PG, né? A figura 1, que seria o A1, aqui se você contar, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo bem? Tem 9 aí? Eu contei certo? Vou dar uma olhadinha se tem 9 mesmo. Bom, então a área aí seria 9 ao quadrado, seria 81, tá? Centímetros quadrados. Ele falou que essas áreas estão em PG. A figura 2, que eu vou chamar de A2 na PG, aqui você tem, ó, 3, né? 1, 2, 3, né? Então aqui 3 vezes 3 dá 9, né? Só que você tem o quê? 9, 9, 5 vezes, né? Então você tem aqui 5 vezes 9 dá 45. Assim por diante, né? Daqui eu já consigo descobrir a razão, né? Se eu pensar na figura 3, que tem área 1, 2, 3, 4, 5, só que você tem uma vez, né? 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5 vai dar 25, né? A área 3 aí seria 5, né? Vezes 5 dá 25. Então aqui você tem uma PG, né? Tudo bem? Ele falou que está em PG. Então, você tem uma PG, 81 é o primeiro termo, depois 45 é o segundo, 25. Então, você vê que nem sempre dá para ver a razão direta. Então, quem seria a razão aqui? A razão seria um termo dividido pelo anterior, ou faz 45 por 81, ou 25 por 45. Tanto faz, garanto para você que vai dar a mesma coisa, né? Tudo bem? Vamos dividir por 5 aí, por 5. Essa razão aí vai dar aí 5 nonos, né? Ah, professor, e se eu dividisse 45 por 81? Também daria, né? Divide por 5 aí, por 5. É que no caso aí dá para dividir por 9, né? No caso, por 9, né? Embaixo não dá para dividir por 5. 45 por 9 vai dar 5, 81 por 9 vai dar 9, né? Quer dizer, 5 nonos, tudo bem? Então, essa é a razão, é um termo dividido pelo anterior, então. A razão está sendo 5 nonos. Nem sempre dá para ver direto a razão, né? Por isso que a ideia é que é um termo dividido pelo anterior. Bom, ele quer saber a figura 5, então ele quer saber o A5. Então, o A5, é o quê? É o A1 vezes a razão elevado a 4. Ele quer saber a figura 5. Ah, falar, professor, já não tem o A3? Pode ser. Se você quiser colocar o A3, se você colocar A3 aqui, o que vai acontecer? Vai ficar A3 vezes Q elevado a 5 menos 3. Pode. Ah, eu quero escrever em função do A1. Tudo bem, não tem problema, tá? Isso é um Q, tá, pessoal? A letrinha tá bem feia. Então, o quinto termo vai ser o terceiro termo, porque eu já tenho o terceiro, né? Vezes a razão ao quadrado. Por que quadrado? Que é o 5 menos 3. Ah, quero escrever em função do A1. Tudo bem, não tem problema. Você coloca aqui A1 vezes Q a quarta. Fazer isso aqui a quarta fica um pouquinho mais chato. Então, vai ficar o A3, que é 25, vezes aqui a razão, que é 5 nonos, ao quadrado. Isso dá 25 vezes 5 vezes 5, 25, e 9 vezes 9 dá 81. 25 vezes 25 dá 625 sobre 81, tá? Então, seria aí 625 sobre 81, que é a alternativa A. Tudo bem, queridos? Alternativa A de Amore. Então, anota aí. Esse é o exercício 2.
Tudo bem? Pode passar. Tem alguém copiando? Quer que espera mais um pouco? Por mim pode passar. Oi, Tami. Pode passar. Por mim pode passar. A Tami falou que pode passar? Tudo bem, obrigado. Uhum. O 3. Então, vou fazer mais o 3, aí o 4 e o 5 vou estar postando lá, tá? Desculpa. Aqui, o segundo e o quinto termo de uma PG valem, respectivamente, 8 nonos e 8 quintos, desculpe, e 25. Ele quer saber qual que é o sétimo termo. Então, você tem lá uma PG, ele quer saber quem que é o sétimo termo, ele deu que o segundo vale 8 quintos e que o quinto vale 25. Observe que o sétimo está próximo do quinto, né? Quer dizer, é mais fácil você escrever que o sétimo termo é o quinto vezes a razão, que é elevado a 7 menos 5, é 2, né? Então, na verdade, o quinto termo eu tenho é 25, né? E a razão eu preciso descobrir, né? Então, é mais fácil. Ah, professor, quero escrever em função do A1. Nem tem no A1, né? Quero escrever em função do A2. Poderia. Então, tenta facilitar aí, né? Então, vou começar tentando achar o que é a razão. Tem o quinto, tem o segundo, vou lá, primeiro passo. O quinto termo é o segundo que ele me deu, vezes a razão elevado a 5 menos 2, a distância do quinto do segundo para o quinto. Então, é um 3 aqui. Vou colocar 5 menos 2, mas pode colocar 3 direto. Tudo bem, galera? Daqui eu vou descobrir a razão. Descobrindo a razão, depois você vai lá e descobre o sétimo termo, que é o que ele quer. Quinto termo, 25. Segundo termo, 8 quintos, vezes a razão elevado a 3. Passa esses 5 para lá, vai ficar o quê? 125, né? 5 vezes 25, igual a 8, vezes a razão elevado ao cubo. Passo o 8 dividindo, 125 por 8, igual a razão ao cubo. Esse cubo vai para lá como raiz cúbica. Lembrando que 125 é 5 ao cubo e 8 é 2 ao cubo, né? Então, você vai ficar aí com raiz cúbica de 125 sobre 8. 125 é 5 ao cubo, 8 é 2 ao cubo, né? Tá vendo? Então, já fatorei aí. Isso é igual à razão. Tá claro? 125 é 5 vezes 5 vezes 5. Senão vai lá no canto e fatora. 8 é 2 ao cubo. Então, vai dar 5 sobre 2, né? 5 sobre 2 é a razão. Tá? Ok? Bom, daí para terminar, ele quer saber o sétimo termo, né? Ele pediu aí o sétimo termo. É o quê? É o quinto, né? Por que eu vou escrever o quinto? Porque eu tenho o quinto termo e o sétimo está mais próximo do quinto. Ah, professor, quero achar o A1. Dá para descobrir o A1, né? Tudo bem? Escreve aí, por exemplo, A2, A1 vezes a razão, né? Daria para achar, mas não precisa, né? O sétimo termo é o quinto vezes Q elevado a 7 menos 5, tudo bem? A distância do quinto para o sétimo, multiplico pela razão 2 vezes, tudo bem? Então, o sétimo termo vai ser o quinto, que é 25, que a gente já sabia, foi dado, e a razão a gente descobriu que é 5 sobre 2, ao quadrado. Então, você chega à conclusão que o sétimo termo é 25 vezes, aqui vai ficar 5 vezes 5, 25, 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, o sétimo termo é 25 vezes 25, a gente já fez essa conta, acho que no exercício anterior, dá 625 sobre 4. Isso não vai dar quebrado, né? Ele deixou assim mesmo. Isso está na alternativa B, ok? Alternativa B. Então, são esses 3, tá? Tem outros 2 lá que eu vou postar, já estou tentando subir o vídeo, mas meu computador está devagar. E aí a gente vai para a próxima aula, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da aula 15 agora, mas os outros 2 vão estar lá, o 4 e o 5, tá? Mas essa é a ideia de termo geral que a gente vai trabalhar na próxima aula também, né? Então, tem outros 2 lá que eu vou postar, tá? Depois dá uma olhadinha lá, se precisar, tá? De repente, tenta fazer sozinho, se não conseguir, vai aí e posta. E olha. Tudo bem, queridos? Para a gente dar uma adiantada e não perder nada, não sair pulando aula. Teoria, com certeza, a gente vai ver. Então, a gente vai pegando alguns exercícios aí que eu considero importantes, os outros eu posto lá. E sempre que tiver um tempinho, aí dá uma olhada lá. Porque esses cadernos são longos, vocês já receberam 3, a gente vai longe aí nesse 2 ainda. Tudo bem?
você vê que tem que trabalhar mais com potências, né? Quer dizer, a potência, ela ajuda lá em logaritmos, vocês, não sei, acho que já tiveram com a Fabíola, né? E aqui também, né? Aqui em PG também aparece as potências, né? Pode passar? Pode, Obrigado. por mim. Alguém quer que espera? Não, então eu vou passar. Lembrando que essa aula também vai estar lá, também postada, tá bom? Mas toda hora ficar olhando vídeo, né? Eu sei que a vida de vocês também fica uma correria danada, né? Bom, então passando aí adiante, então o 4 e o 5 eu vou postar lá, né? Já até gravei hoje de manhãzinha, acordei umas 6 horas, falei, deixa eu gravar isso. Então, vamos ver aqui na aula 15 a propriedade de PG. Termo médio ou PG de 3 termos, é assim, se você observar aqui, ó, o que acontece com esse 10? 10 vezes 10, 10 ao quadrado, dá 100. 5 vezes 20, dá 100. Se eu pegar 20 ao quadrado, 20 vezes 20, dá 400. 10 vezes 40, dá 400, né? Então, na PG, na PA, o termo do meio era anterior, mas posterior sobre 2. Na PG, o que eu vou provar aqui é que B vezes B, B ao quadrado, é A vezes C. Então, ó, como é que eu vou provar isso? A razão é um termo dividido pelo anterior. Então, bem rapidinho a demonstração. B sobre A é a razão, né? Um termo dividido pelo anterior. Ou C sobre B. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, 10 sobre 5, é igual a 20 sobre 10. Multiplica em cruz aí, vai ficar 10 vezes 10, 5 vezes 20. Então, é bem rápido, né? Quer dizer, daqui, então, você fica com B vezes B, que é B ao quadrado, igual a A vezes C. Essa é a demonstração, tá? Então, na PG, o termo do meio ao quadrado, ele vezes ele, é igual o primeiro vezes o terceiro, tá? Tudo bem? Não necessariamente tem que ser os 3 primeiros, né? Quer dizer, 3 termos consecutivos, né? Então, o termo do meio ao quadrado é o anterior vezes o posterior, tudo bem? Essa é a propriedadezinha da aula, uma propriedade importante. Aí é ruim que, às vezes, se ele coloca um x lá, x mais 1, vai elevar ao quadrado, vai usar lá o quadrado perfeito, vai cair, em geral, em equação de segundo grau. Agora, deixa eu mostrar aqui termos equidistantes. Observe aqui, você tem aqui o A1, A2, A3, A4, A5. Perceba que tem uma semelhança com PA, só que na PA o que acontece? B mais B era o A mais C. Ou seja, aqui não, aqui é produto. B vezes B é A vezes C, né? B vezes B, que é B quadrado, é A vezes C. Aqui, ó, o que acontece? Se eu pegar o primeiro vezes o quinto termo, quando eu multiplico 5 vezes 80, dá 400. Se eu multiplicar o segundo vezes o quarto, 10 vezes 40, também dá 400. E se eu pegar o terceiro vezes ele mesmo, 20 vezes 20, também dá 400, tá? Então, ó, o que a gente tem? Que o A1 vezes A5 é igual a 2 vezes A4, que é igual a 3 vezes A3. Então, qual que é a ideia de termos equidistantes dos extremos? Mesma distância dos extremos. Vai ter o produto de 2 termos de um lado, o produto de 2 termos do outro, a soma das posições, 1 com 5, 2 com 4, 3 com 3, dá a mesma. Então, quer dizer, se eu pegar o A1 vezes A10, isso aqui é igual a 5 vezes 1 com 10, dá 11, 5 com 6, né? Então, a ideia de que se eu pegar A1 vezes a N, tem que ser igual a N vezes um AP, se o quê? Isso vai ser verdade se a posição 1 com a posição N for igual à posição N mais a posição P. Essa é a ideia, essa é a parte teórica, né? Tudo bem? Opa, cadê tudo? Tudo bem? Então, essa é a ideia da aula. A gente vai trabalhar mais com essa aqui, né? Termo do meio ao quadrado, anterior vezes o posterior, tá? E tem aqui a ideia de termos equidistantes. Beleza, galerinha? Então, essa parte teórica da aula 15, é isso que a gente vai usar aí nessa aula, tá? Os primeiros a envolver esse ABC, com B quadrado é A vezes C. Beleza? Então, é isso. Vou passar, tá bom? Vou dar um print aí ou vai estar lá na videoaula. Vocês têm isso também lá. Eu explico do meu jeito, né? Mas ele explica de outro jeito, mas prefiro assim, é claro. Bom, enfim,
Pode falar. Esse que está na fórmula, ele é um produto de alguma coisa ou ele é só uma incógnita junto? É o produto, né? Que aqui, assim, no caso, você vai ter o produto de um termo aqui, um A1 vezes um AN igual a M vezes um AP. Quer dizer, na verdade, o que eu quero dizer? Não necessariamente A1, mas, por exemplo, se eu pegar o A1 vezes o A20, se eu tiver lá o primeiro termo da PG vezes o 20º, vai ser, por exemplo, igual ao 10º vezes 1 mais 20, 21, 10 mais 11, né? Então, vai valer isso, né? Quer dizer, então, você vê que aqui é o A1 vezes A5, quer dizer, esse termo 5 vezes 80 igual 10 vezes 40 igual a 20 vezes 5. Então, você vai ter números aí, né? Tá? Então, A1, esse é o termo, vezes o A5 igual a 2 vezes A4. A ideia é que você tem que ter dois termos de um lado multiplicando, dois termos do outro lado multiplicando, tá? Beleza? Então, é isso. Vou passar. Tudo bem? Beleza. Opa. Depois eu comento aqui o produto, tá? Então, o exercício 1 eu vou fazer lá, já fiz, né, na verdade. Vamos fazer o 2, que usa essa propriedade. Então, o 2 aqui. Lá na página 40. Então, o 1 eu já gravei hoje de manhã, né? Que não é que seja difícil, ele é um pouco mais longo, né? Então, aqui, a sequência de números reais positivos, tá? Então, esse x menos 2, esse raiz quadrada de x quadrado mais 11, isso aqui com certeza é positivo. Esse 2x mais 2 são números positivos. Falou que isso é uma PG. Ele quer saber o sétimo termo da PG, tá? Então, ele quer saber quanto vale o sétimo termo da PG. Então, primeiro, ó, você tem aí a PG, onde o primeiro termo é x menos 2. Opa! O segundo é esse raiz quadrada de x quadrado mais 11. E o terceiro é 2x mais 2. Vou usar a propriedade que o do meio ao quadrado é anterior vezes posterior, vou descobrir o x. Descobrindo o x, você vai ter lá o primeiro, o segundo termo, o terceiro, aí você descobre o sétimo, que é o que ele quer. Tudo bem? Então, ó, o do meio ao quadrado, esse aqui é o do meio, né? Do meio ao quadrado. Então, vai ficar esse raiz quadrada de x quadrado mais 11 ao quadrado, né? Da propriedade, igual o anterior aqui, vezes o posterior, tá? Só fazer esses retângulos aí, não. Então, x menos 2 vezes 2x mais 2, tudo bem? Ah, professor, o que você está usando? O que eu provei lá, né? Que se eu tenho uma PG ABC, o que eu provei lá? Que o b quadrado é o a vezes c. Ah, professor, não vou lembrar disso. Então, faz que b sobre a é igual a c sobre d, né? Quer dizer, esse vermelho sobre esse verde igual a esse verde sobre esse vermelho, multiplica em cruz, tá? Tudo bem, galera? Isso é facinho de demonstrar. Bom, esse quadrado vai cortar com a raiz, vai ficar x quadrado mais 11. Essa parte verde, você vai distribuir x vezes 2x, 2x quadrado. X vezes 2 vai dar 2x. Menos 2 vezes 2x vai dar menos 4x. E menos 2 vezes 2 dá menos 4. Confere comigo, tá? Passa o vermelho para o outro lado, vai ficar o quê? Bom, vai ficar 2x, acredita em mim, 2x quadrado menos x quadrado vai ficar x quadrado, tá? Esse 2x menos 4x dá menos 2x. E esse 11 vai para o outro lado como menos 11, junta com o menos 4, dá menos 15, tá? Então, você tem uma equação do segundo grau aí, onde o A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale menos 15. Vamos tentar a soma e produto. Senão faz por Bhaskara, tá? A soma menos B dividido por A dá menos 2 por 1 vai dar 2. Estou procurando dois números que a soma dá 2. Tudo bem, queridos? Produto C sobre A. O C o que é? É menos 15 sobre o A, que é 1. Dá menos 15. Lembra que o produto está dando negativo? As raízes têm sinais diferentes. Bom dia, princesas. Cuidou, princesinha? Bom, então você vai ter aí o x1 e o x2. Produto negativo, as raízes têm sinais diferentes, é o 5 e 3, né? Mas o negativo vai ter que estar no 3, né? Porque aí a soma 5 com menos 3 dá 2, 5 vezes menos 3 dá menos 15, tá? Bom, tem que ver aí qual que serve. Qual que é o problema do x igual a menos 3? Para x igual a menos 3, olha o que vai acontecer com a PG.
A PG vai ficar lá, já vamos fazer direto. Menos 3 com menos 2 dá menos 5. Assim por diante, já não serve, né? Porque ele falou que é a sequência de números reais positivos. Vocês entenderam? Se eu pegar o x menos 3 e substituir aqui, ó, vai ficar menos 5. Mas ele falou lá no enunciado que são números reais positivos. Então, aqui não serve, tá? Não serve. Tudo bem? Porque ele falou no enunciado que se não serviria, tá? Acharia o terceiro, segundo, o terceiro, né? Tudo bem? Agora, para x igual a 5, vamos ver como é que vai ficar a PG. 5 menos 2, ó, vou fazer lá de cabeça, direto, tá? 5 menos 2 dá 3. Aqui dentro da raiz, vai ficar raiz de quem? 5 ao quadrado, pessoal, dá 25. Mais 11 dá 36. Cuja raiz é 6. Tá? Tudo bem? Ó, observe que eu estou multiplicando por 2. Vamos ver se dá certo. Aqui 2 vezes 5 dá 10. Mais 2, 12. Tá certo, né? Quer dizer, eu estou multiplicando por 2, né? Tudo bem? Aí, ou você sai multiplicando por 2 e chega no sétimo termo, que é o que ele quer, que 24, que eu vou dobrando, depois 48, estou dobrando, depois 96, estou dobrando, né? Esse é o A1, A2, A3, A4, A5, A6. Tem que dobrar de novo. 96 mais 96 dá 180, 192, tá? Esse seria o sétimo termo. Ah, professor, não vou ficar fazendo um por um. Então, usa a fórmula, por exemplo, que o A7 é o A1, poderia escrever em função do A1, mas poderia ser em função do A2, do A3, vezes a razão elevado a 6. O A1 é 3, a razão é 2, né? Estou dobrando, né? 2 a sexta. Vai dar na mesma. 3 vezes 2 a sexta é 64. Lá das potências de base 2, que a Fabíola já deve ter pedido para vocês decorarem até 2 a décima, né? A potência. 3 vezes 60 é 180, 3 vezes 4, 2. 12, né? Então, você chega no 192, que é alternativos B. Tudo bem? Alternativa B. Ok? Bom, deixa eu pausar essa gravação.